Olá pessoal, eu sou o Pacete, bem-vindos a mais uma edição do Sala do Cliente, um espaço onde a gente conversa com os parceiros de Sankhya sobre parcerias, resultados, tecnologia, negócios e muitos outros assuntos. Hoje eu recebo o Matheus Coelho, o Matheus ele é sócio da Jacó Coelho Advogados, ele vai contar um pouquinho aqui pra gente como foi esse processo de escolha da Sankhya e também os resultados dessa parceria. Matheus, bem-vindo ao Sala do Cliente, obrigado pela presença, viu? E nada, obrigado a vocês. Matheus, conta um pouquinho da empresa de vocês, da história, né? O momento que vocês vivem. Vocês estão em Goiânia, né? Como que é o contexto aí para vocês? Então vamos lá, né? Jacó Coelho, esse ano a gente fez 26 anos de existência, né? Somos um escritório de advocacia, full service. Hoje estamos localizados em Goiânia, então é a nossa matriz, fica em Goiânia. Mas nossa abrangência hoje é em todo o território nacional. E somos um escritório hoje com em média de 160, 170 pessoas. E é isso, atendemos em todas as áreas do cliente, né? Principalmente empresas. Então, o nosso core aí é principalmente ajudar o empresário a encontrar a melhor solução jurídica para cada situação. Matheus, o meio jurídico hoje é um dos que vive uma das maiores transformações, né? Do ponto de vista de tecnologia, processos, é bastante coisa acontecendo, né? Exatamente isso. Cada vez mais, acho que todos os segmentos a gente vê vamos dizer assim, cada vez mais o cliente querendo pagar menos, né? Na verdade, todo mundo quer reduzir custo e com isso você tem que ir sempre entregar o melhor serviço, né? Então, todo cliente quer o menor custo e o melhor serviço, ou seja, o melhor custo-benefício. E para isso, o segmento jurídico aí cada vez mais está tendo que inovar, melhorar processos, trazer tecnologia e assim por diante. Em que momento desse desafio que você descreveu para a gente que surgiu aqui a necessidade de você ter um processo de gestão automatizado, de recorrer a uma parceria, né? Ainda antes de falar da Sankhya, que desafio que você tinha aqui em termos de integração, controle financeiro e por aí vai? Então, com o passar dos anos, a gente, né, você vai aumentando a equipe, aumentando o faturamento, você vai vendo a necessidade de aumentar os seus controles, né? Então, tanto da parte financeira, orçamento, na parte também de melhorar a sua gestão e recrutamento de pessoas e assim por diante. E num determinado momento a gente viu que, infelizmente, na atualidade, os softwares jurídicos, né, que é basicamente o que os escritórios convencionais utilizam, ele não tem essa abrangência total dessa parte que a gente chama de back-office, né? Então ele atende muito bem a parte de jurídico, que é o que a gente faz, só que nessa parte que é tão importante como a parte do software jurídico, né, que é o core do escritório, eles não entregam essa questão. E foi aí que a gente viu que a gente não poderia ficar limitado somente aos softwares jurídicos. Interessante essa característica. Então, para todos os escritórios hoje que são profissionalizados, que têm processos, eles acabam tendo ali um sistema que é muito segmentado, né, para o meio, mas a parte de back-office, ela geralmente ela não é atendida por esse sistema. Exatamente isso. Basicamente, o que você vai conseguir encontrar hoje no software jurídico, e olha que eu gosto de fazer benchmark e procurar todos os anos, para sempre estar atualizado na questão do mercado, né? Você vai encontrar no máximo um financeiro robusto, né? Ou seja, um controle ali de reembolso, né? De gasto para reembolso, um módulo de faturamento, basicamente isso, né? Alguma coisa ali que faz uma DRE financeira, alguma coisa bem limitada. Agora, quando você quer uma coisa aprofundada e profissionalizada igual a gente tem, aí infelizmente hoje você não tem softwares jurídicos que atendam essa parte. E aí, como que vocês chegaram na Sankhya? Como que foi esse momento de escolher? Você acabou de mencionar que você gosta de fazer benchmark, né? Então, obviamente, Sim. você escolheu muito bem aqui. Como que foi o processo e como que vocês chegaram na Sankhya? Certo?
Na época, a gente foi em dois momentos. Eu tive dois momentos específicos. O meu namoro com a Sanca já tem um tempo, vamos dizer assim. Há alguns anos atrás, a gente, quando identificou a necessidade, eu acho que eu posso dizer que foi há 5, 6 anos atrás. A gente identificou a necessidade e aí foi fazer o serviço de levantamento, né? De requisitos e tudo. Então, entramos na internet, fizemos algumas pesquisas de campo e identificamos alguns RPs que teriam sentido para a gente, né? E aí foi que a gente começou realmente o namoro, de verificar o sistema, analisar, ver qual é o melhor custo-benefício para a gente, ver qual que teria a melhor aderência. E foi aí que a gente encontrou o Sank no primeiro momento. Na época, não foi para frente porque a gente preferiu dar prioridade na migração do software jurídico, né? Então a gente fez a primeira migração do software jurídico e caminhamos com essa migração, toda essa parte. Quando que surgiu a questão da Sank de novo, né? A gente fez a migração para o novo software jurídico e aí a gente falou, agora a gente está preparado, conseguimos receber a Sank aí para essa próxima etapa. E aí eu fiz um benchmark com um pessoal do interior aqui de Goiás, eu não me recordo o nome da empresa, do segmento de... o pessoal fala de real estate, né, imobiliária, loteamento, essa questão. E a nossa contabilidade também falou que eles usavam. E aí eu conversei com o proprietário lá, ele me deu boas referências. E aí foi quando a gente tomou a decisão de realmente entrar e implantar a Sank aqui dentro do escritório. Matheus, eu já fico feliz, porque do jeito que você é exigente, né, buscando tanta referência e falando com tanta gente, já mostra que a solução aqui foi super acertada em relação à Sankhya. O que você... Acho que você já mencionou, né? Quando você fala que essa necessidade de customização, de ter ferramentas específicas aí para o back-office, já deixa muito claro. Quais outros diferenciais vocês encontraram aí em Sankhya? Não só naquele momento que você estava escolhendo, mas depois que vocês foram conhecendo as soluções. Então, uma das coisas assim que foi bem interessante, né, é que realmente o ERP ele tem um pool de soluções muito grandes, né, muito grande. Então isso é muito importante porque você não precisa ficar procurando soluções fora, né? Então você em casa ali consegue ter várias soluções específicas. Então uma das principais, né, que a gente tem aqui é toda a parte de relatórios e controles financeiros. Tem a parte da gestão de pessoas ali, né? E eu acho que o principal disso tudo porque a Sankhya tem um campo de, né, uma variedade de soluções muito grande, integrações muito grande. Então, o principal disso tudo é realmente a integração disso tudo no mesmo lugar, né? Então, eu consigo desde um contrato que chega novo, ele ser cadastrado no sistema, eu ter o controle de tudo que é gasto dele, eu conseguir reembolsar tudo, eu consigo faturar tudo, isso tudo gerado e gerido ali dentro de um orçamento, e com isso eu consigo também exportar os relatórios financeiros, verificar a rentabilidade daquilo, e volto a falar, né, tudo integrado com a parte principal, que é a questão do pessoas, né? Então, tanto ponto, tanto a parte do recrutamento, seleção e assim por diante, estão tudo gerido no mesmo lugar. Como que foi esse processo do teu time internamente, assim, da tua equipe? Porque aqui no Sala do Cliente a gente sempre olha também para essa fase de adaptação, porque no fim você precisa mudar processos, adaptar processos. Como que foi internamente também? Como foi o apoio da Sankhya nesse desafio? Então, a gente teve um desafio bem interessante aqui, né? Até comentei hoje estava falando com a Rafaela, né? Porque assim, a gente teve duas fases muito interessantes aqui no escritório. Quando eu implantei a Sankhya, quando eu fiz o primeiro benchmark,
segundo, na verdade, foi o último, o pessoal dessa outra empresa virou para mim e falou assim: Matheus, eu vou te dar uma dica, o sistema é muito bom, mas é interessante que você já tenha os seus processos mapeados, ou seja, o que você quer para que a coisa flua muito bem. Inicialmente, você tem a ânsia de querer implantar rápido e assim por diante, fazer acontecer. Então eu tive duas áreas que foram implantadas ao mesmo tempo aqui no escritório. Uma, eu tive tudo mapeado com antecedência e a outra não. O que aconteceu? A área que eu não tinha nada mapeado, ela não andou tão bem como a área que eu tinha mapeado. Então, assim, o suporte da Sanca foi muito bom em todos os momentos. Temos problemas como qualquer outra empresa vai ter, né? Tanto com a gente, com vocês e assim por diante. Mas o que eu mais gostei nessa questão foi de realmente o suporte no sentido da identificação do real problema, né? Acho que a gente teve conversas boas, várias conversas francas, que o pessoal me informou: Matheus, não está acontecendo e não está rodando aqui porque o seu pessoal não fez as certificações necessárias, não fez os treinamentos da universidade necessariamente. Então, você está sem uma pessoa-chave aqui certificado. E quando a gente identificou que realmente a gente tinha isso, a gente tinha essas faltas, essas necessidades que a gente ainda não tinha completado da nossa parte, na época o pessoal reuniu com a gente fez meio que um plano de ação. Então, tanto da nossa parte interna, né? Então nossa equipe fez o que deveria ter sido feito e depois que ela realizou tudo que ela deveria ter sido feito e organizou toda a questão, a coisa fluiu muito bem e a gente conseguiu realmente ter como é que eu falo? A implantação fluiu da forma que deveria. Então, uma coisa que eu falo assim, se seguir todo o passo a passo, né, que deve ser feito ali na hora da implantação, se a gente seguir a regra que é imposta, né, então que o pessoal tem que fazer os treinamentos, tem que fazer as certificações e tiver realmente esse acompanhamento de perto do gestor que está realizando a implantação, a coisa realmente flui da forma que deveria. E principalmente se a empresa tiver mapeado em fluxos e assim por diante, o que ela quer que seja implantado. Porque um dos nossos problemas que aconteceu eu sei o que eu quero na minha mente, mas eu não tenho isso desenhado e escrito no papel. Então, até para o consultor que está fazendo a implantação, fica difícil isso. Então, às vezes você vai mudando o curso da implantação porque você não desenhou isso da forma que deveria. Então, eu tenho duas áreas. Uma que aconteceu, que fez a implantação de uma forma correta, ou seja, já tinha tudo mapeado, tudo desenhado, e foi uma implantação super tranquila e super rápida. E eu tinha uma implantação que eu não tinha nada desenhado, rascunhado, eu só tinha um sonho e um RP. E aí realmente não fluiu da forma que deveria, mas depois que a gente fez, né, recalculou a rota e reorganizou e fez passo a passo o que deveria, a implantação fluiu corretamente. Matheus, é bem legal você trazer esse ponto, porque essa é a realidade de todas as empresas, na verdade, né? Quando tem um sistema, de alinhar ali o seu processo, de alinhar os times, mas muito legal essa franqueza. Matheus, você já mencionou a Ponto.tel, você pode falar um pouquinho mais sobre essa parte do ecossistema Sank, que fala ali um pouquinho da gestão de ponto, jornada de trabalho, como que vocês aplicaram, como que foi o resultado especificamente com essa ferramenta? Então, foi muito bom, né? Depois que a gente voltou da pandemia, a gente ainda tinha aquela questão, né, do ponto físico e assim por diante e tal. E aí a gente tinha a Sankhya, mas o nosso ponto era com outra empresa. E aí foi nos apresentado, né, a solução que a Sankhya tinha, custo-benefício, a questão também de integração. Então, antes tudo era... Eu tinha que importar do outro sistema, no Excel, passar tudo, né, para o Sankhya e assim por diante e tal. E quando a gente descobriu, né, a questão da Ponto.tel, permitiu tanto a desativação dos pontos físicos, né? Então hoje todo mundo
bate o ponto ou pelo celular ou pelo computador. A questão da geolocalização, né, que é muito boa, então a gente sabe aonde o cara está batendo ponto, o colaborador está batendo ponto e assim por diante. E também, eu acho que o principal é essa parte dessa integração, que facilita muito a vida ali do RH e do DP, principalmente ali na gestão, e também os gestores também, né? Eu faço todas as aprovações de justificativa da minha equipe e assim por diante, fechamento de ponto, acompanhamento das horas, quem está com hora positiva, quem está com hora negativa. Então o gestor também consegue ter todo esse acompanhamento ali pelo Pontutel. Tá muito legal. Ô, Matheus, quase terminando, mais duas perguntas. A primeira está relacionada não só a quem trabalha hoje no meio jurídico, mas de várias outras empresas de serviços, né, que estão nos acompanhando aqui no Brasil inteiro. Por que é importante? Tudo que você descreveu aqui para a gente, né, de processos, dar uma automatização, um alinhamento da empresa com a plataforma. Por que no caso, para quem trabalha com serviços hoje, ter um sistema robusto como é o da Sankhya é importante, é seguro e faz total diferença aqui? Eu acredito que quando você, né, chega num... Eu acho que eu escutei uma expressão esses dias, né? Eu acho que todo mundo quer dar os passos, né? E a partir do momento que você vem crescendo, você percebe que você sempre quer mais. Você sempre quer investir numa melhor gestão, no melhor processo, né? E aí, com um RP robusto, igual a Sankhya tem, você consegue ter soluções rápidas, realizar personalizações adaptáveis ao seu negócio, né? Então, no nosso caso aqui é um escritório de advocacia, né? Então, assim, vou dar o exemplo do que aconteceu com a gente. A nossa forma de faturamento, ela teve que ser personalizada no Sankhya, né? E o Sankhya permite isso. Então, eu consigo reduzir custo, melhorar a nossa performance. Então, por exemplo, algumas rotinas de faturamento que a minha equipe tinha que fazer manualmente, hoje são feitas automaticamente pelo sistema, de acordo com regras pré-estabelecidas que antes ficava na cabeça do faturista ali. Hoje não. Hoje é tudo parametrizado dentro do sistema. Então, assim, eu acho que para a gente chegar no próximo nível, né, a gente precisa de estar com... Né, acho que a melhor frase seria: para você estar entre os melhores, você tem que andar com os melhores, né? Então, eu acho que isso, você ter um sistema bom que consiga acompanhar o seu negócio, eu acho que é o principal ponto aí. Adorei a frase, Matheus. Muito bom. Olhando aqui, você já falou um pouquinho sobre o futuro, né? Mas olhando aqui nos próximos 5 anos e considerando essa evolução que você falou, né? De estar com o melhor, de estar com o Sankhya, como que você enxerga o futuro dessa parceria aí daqui uns 5 anos, tanto na evolução de vocês, na evolução dessa relação com o Sankhya? Perfeito. Não, eu tenho que convencer o pessoal da Sankhya aí a fazer um módulo jurídico, que aí seria perfeito para a gente aqui, né? Eu acho que é um mercado ainda que tem poucos softwares na área jurídica, mas eu acho que esses 3 anos aí que a gente está com a Sankhya, eu considero que foi um momento de saneamento, né, interno nosso, em questão de controles, de novas realidades, né? Eu acho que com o RP ele vem e te mostra a sua realidade, né? Que antes você nem chegava a saber o que acontecia na sua empresa. Então, depois que você tem o momento de implantação, tem o momento de adaptação, que eu acho que tudo isso é um saneamento ali que você faz inicial, né? Fez a base ali. Agora você vai para realmente melhorar a performance, né? Então, eu já consigo olhar para um relatório, já consigo olhar para um indicador, já consigo verificar o que está bom, o que não está bom. Isso aqui eu vou alocar esse recurso para esse, vou tirar desse, e aí já entra numa fase realmente de crescimento, e cada vez mais você vai vendo a necessidade de ir avançando nos módulos da Sankhya, que antes
você só via de longe, né? E falava, não, quando eu arrumar a casa aqui, eu consigo dar meu próximo passo para aquele módulo. Porque por mais que tenha muitas soluções, elas dependem muito de você, né? Tá, vamos dizer assim, com maturidade para usá-los, né? Então, acho que o nosso próximo passo com a Sankia é realmente ir avançando para os próximos módulos, que aí a gente consegue ter maturidade para usá-los e assim por diante e conseguir ter o melhor proveito de cada módulo. Muito bom, Matheus, eu adorei nosso papo, ficaria aqui por muito, muito mais tempo. A gente tem um lema aqui na Sankia que é que é possível transformar a sociedade através da gestão, né? Por mais que a gente fale de negócios, os negócios têm impacto direto na sociedade. Olhando para o teu negócio, olhando o que vocês fazem, com tudo isso que você nos contou, como que você acha que a gestão, a automatização ajuda você a impactar as comunidades que você atua, os profissionais que você atua e os clientes que você atua? Certo. Olha, eu acredito que isso faz parte, isso tem muito a ver, eu acho que, por exemplo, quando a gente traz aumenta o nosso nível de gestão, o nosso nível de qualidade, falando do nosso mercado, né? Eu vou usar uma frase do fundador nosso, né, do Jacó, que é aquela frase do Serginho Grosman, né, que ele falava, existe vida inteligente na madrugada, né? E a gente costuma muito falar para os nossos clientes de São Paulo, Rio e outras capitais, que existe vida inteligente em Goiás, né? Então, a gente fala muito, você não precisa procurar um escritório de São Paulo, um escritório do Rio, né? Você tem escritórios competentes, com alta performance, que conseguem concorrer com escritórios das principais capitais do Brasil, né? Então, isso, acho que a gente consegue com isso, né? Eu tenho melhor performance, melhor o sistema, melhor o meu resultado, consigo pagar bem os advogados, consigo remunerar bem quem trabalha comigo, e com isso eu melhoro a performance né, da minha região, do meu setor, de todo o meu estado, ou seja, meu cliente não precisa procurar gente fora, tem gente competente aqui dentro do próprio estado. Ô, Matheus, muito obrigado. Eu fiz uma listinha de frases ótimas que você trouxe aqui para hoje, mas é muito legal essa valorização regional, e é isso, né? A potencialização de uma região. O Brasil é tão grande, a gente tem tantos mercados e tantos polos importantes. Queria super agradecer o seu tempo, o papo, acho que enriqueceu muito aqui a nossa conversa, e parabéns aí por toda essa parceria, que ela dure muito e muito tempo, viu? Fechado, obrigado vocês. O que vocês estiverem precisando, a gente está aqui para ajudar. Muito obrigado. Esse foi mais um Sala do Cliente. Eu conversei com o Matheus Coelho, ele é sócio da Jacó Coelho Advogados. A gente falou um pouquinho aí de uma parceria de muitos anos e a gente se encontra no próximo Sala do Cliente.